Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. E o tema dessa vez é um tema muito comum nas igrejas. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre esse tema em algum momento na sua igreja ou em outra igreja. E o tema é o seguinte: há ou não há pecadinho e pecadão? Em outras palavras, há ou não há pecados maiores do que o outro? Será que todos os pecados são iguais? Será que todos os pecados têm a mesma magnitude ou dimensão? Será que não há pecados piores do que outros, maiores do que outros? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu quero responder à luz da Bíblia a todas estas perguntas. Mas antes de você ouvir as explicações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal? Há ou não pecadinho e pecadão? Ou melhor, há ou não há pecados maiores do que outros? Antes de responder essa pergunta, quero compartilhar inicialmente, o que é pecado, ou melhor, descrever o que é pecado à luz da Bíblia, pois de acordo com os dois testamentos bíblicos, pecado significa errar o alvo, desviar-se do caminho, pecado significa desobediência, pecado é transgressão. De modo que são vários os conceitos de pecado. Pecado pode significar afastamento dos padrões de Deus. Pecado pode significar inconformidade com a lei moral de Deus, seja por meio de atos, estado ou disposição. Pecado também pode significar qualquer atividade em forma de pensamento, palavra ou ação contrário à palavra ou vontade de Deus. Embora haja muitos segmentos religiosos e filosóficos que neguem a realidade do pecado, o pecado ele é atestado pela consciência, pela observação, pelas leis de repressão, pela literatura e é indiscutivelmente uma convicção universal. É preciso atestar de forma contundente que a essência de todo pecado é sempre a mesma. Mas isso não significa dizer que todos os pecados são iguais. Embora todo pecado desagrade e fira a santidade de Deus, mas isso não significa dizer que todos os pecados têm a mesma magnitude ou a mesma dimensão. Embora Tiago, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, diz que quebrar uma parte da lei significa quebrar toda a lei, isso não anula a ideia de que há pecados piores do que outro. Há consequências mais graves do que outra, considerando o pecado cometido. É tão provável isso que, embora mentira seja um pecado, mentir não tem a mesma dimensão de um assassinato. Embora os dois tipos de pecado, em essência, desagrade a Deus, mas mentira não tem a mesma dimensão de um assassinato. Isto não quer dizer que Deus aceita pecados mais leves, mas olha o que a Bíblia diz em vários textos. Êxodo capítulo 32, o versículo 30, quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro para adorar, Deus disse que Israel cometeu grande pecado. Olha o que Jesus disse em João 19, o versículo 11, que Judas e Caifás cometeu pecados maiores do que o de Pôncio Pilato. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 3, do versículo 28 a 30. Jesus disse que todo pecado cometido contra o Pai há perdão, cometido contra o Filho há perdão, mas pecado cometido contra o Espírito Santo não há perdão, mostrando que o pecado cometido contra o Espírito Santo é maior do que o pecado cometido contra o Pai e contra o Filho. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 17, aliás, 16, 17 e 18. Especialmente o 17, quando João diz que há pecados que é para a morte, por esse não nem adianta orar. Em Mateus 23, o versículo 24, Jesus disse que os fariseus coavam o mosquito, ou seja, representando os pecados menores, mas engoliam um camelo, ou seja, os pecados maiores. Também está escrito em Mateus 7, do versículo 1 a 5, Jesus disse que há aqueles que conseguiam ver o argueiro no olho do irmão,
pecado menor, mas não conseguia ver a trave nos seus olhos, ou seja, o pecado maior. Também está escrito em Lucas 12, versículo 47 a 48, que Jesus disse que aquele que conhece a vontade de Deus e não obedece, ele será castigado de forma mais severa, mostrando que aqueles que conhecem e não obedecem cometem pecados maiores. E é tão provável que há pecados maiores do que outros, que na lei de Moisés havia pecado pelos quais havia oferta, como os pecados, por exemplo, cometidos de forma involuntária ou sem intenção. Mas para os pecados que a lei dizia que não havia oferta, que eram os pecados de atrevimento e rebelião, a lei atestava esses pecados como sendo pecados maiores. Vale ressaltar que é tão provável que há pecados maiores do que outros, que a Bíblia diz em Apocalipse 20, de 11 a 15, que o juízo final vai ser segundo as suas obras, ou seja, as obras ou os pecados cometidos terão tratamento diferenciado, porque se é segundo as obras, isso mostra de que o juízo variará de acordo com os pecados cometidos. E ainda preciso citar um outro texto, né? Mateus 23, o versículo 14, Jesus disse aos fariseus hipócritas que eles, por serem hipócritas no exercício da sua fé e da sua religião, eles seriam castigados de forma mais severa, pois os pecados deles eram maiores do que os que não eram religiosos como ele. E outro detalhe, né? Você não pode esquecer que existe um pecado pelo qual não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclusive, nós fizemos um vídeo esclarecendo apenas esse pecado, que é o pecado da blasfêmia. Basta você dar uma olhadinha aqui em cima e procurar lá a resposta ou a explicação para este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, indiscutivelmente, de acordo com todos esses textos que nós citamos, existe sim pecadinho e pecadão, existe sim um pecado maior do que o outro. Por isso que há consequências mais graves do que outras para os pecados cometidos. E aí, pessoal, gostou da temática? Gostou da explicação? Conseguiu compreender? Deixe aqui os seus comentários e aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.